falando sobre o drama das escrituras, né? Quem será o professor hoje será o Renato. Então eu vou passar a bola aqui para o Renato, ele vai ficar à vontade, mas antes vou fazer uma oração nesse domingo de Páscoa, né? Convido você também a fazer essa oração, a deixar a Páscoa encher o seu coração, prestar bastante atenção nessa IBD, que com certeza vai ser muito enriquecedora para você. E aí aproveite o seu dia em família também, né? Quem tem planos de estar com a família, ou pelo menos com os mais chegados aí para a comemoração da Páscoa, depois da nossa aula aí você fique bem tranquilo, à vontade. Aproveite esses momentos em família, que Deus te abençoe. Vamos orar comigo? Feche seus olhos, coloque seu pensamento no Senhor e abra o seu coração. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, nessa manhã, te louvar. Nessa manhã, um domingo lindo de sol que o Senhor fez. Nós queremos que é a tua graça, Senhor, que desde a fundação do mundo mantenha as coisas funcionando. Faz com que o sol saia de manhã, faz com que nós tenhamos ar em nossos pulmões e vida, Senhor, dentro de nós. Nós sabemos que o Senhor mantém todas essas coisas, mas o Senhor quer mais do que manter todas essas coisas pela tua graça comum. O Senhor também quer dar a sua graça especial, que é o conhecimento do Senhor, a revelação de quem o Senhor é. E nós estamos muito felizes, Senhor, por ter essa revelação, pela tua palavra, pelas tuas escrituras, primeiramente, Senhor, mas também pela vida da tua igreja, pela tradição, por tudo aquilo que foi construído ao longo de anos, com o teu Espírito Santo guiando a tua igreja até esse momento. E obrigado, Senhor, pela vida do Renato, que tem disposto o seu coração para ser um canal do Senhor, para ser alguém que compartilha aquilo que o Senhor entrega nas mãos dele, e nós te louvamos por isso, Pai. Pedimos que o Senhor fortaleça o Renato agora, capacite-o para trazer essa mensagem, que ele tenha tranquilidade, paz e toda a competência para falar, como nós sabemos que ele tem. E que nós, Senhor, sejamos bons ouvintes, bons alunos desejosos por conhecimento, pessoas que estão desejosas pela tua revelação, um pouquinho mais da tua revelação nesse domingo de Páscoa. Esteja conosco, Senhor, também durante todo o nosso dia. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. 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 Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Tudo bem. Então, vamos lá. Espera aí, deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão me enxergando? Eu estou te ouvindo. Sim. Irmãos, então vamos lá. Hoje, então, é o último dia, né, do módulo. Então, hoje a gente vai... Renato, deixa eu só pedir um favor. Dona Terezinha, aí, perfeito. Era isso mesmo, eu ia pedir para a senhora colocar no mudo, tá perfeito. Pode continuar, Renatão. Tranquilo. Então, hoje a gente vai falar, né, do propósito, né, lugar do cristão na história bíblica e a missão de Deus, né. Irmãos, mas antes da gente entrar nesse tema, né, a gente tem que entender que as comunidades humanas, né, vivem com base em alguma história abrangente, né, que molda e dirige a nossa vida, né, e a nossa também, né, são todas. E se a gente negligenciar, né, a história bíblica, né, que é o relato abrangente de Deus e a respeito da forma, né, da direção e do significado de tudo que ele fez no mundo, né, a gente corre o grande risco aí da gente permitir que a nossa cultura, né, moderna, idólatra, molde a Bíblia para a gente, não é verdade? Se simplesmente eu leio a Bíblia, né, vamos lá, eu faço uma roleta russa, hoje eu vou folhear minha Bíblia aqui e vou ler essa passagem e ela vai fazer, né, e a partir dela eu vou dar direção para a minha vida. A gente corre, né, o grande risco da gente estar deixando, né, a nossa cultura, né, de hoje, né, que não tem, assim, referência nenhuma, né, com a de Deus, ditar as nossas direções, né. Então, é totalmente errado, né. Então, quando a gente fala, né, do próprio lugar do cristão na história, a gente tem que, é claro, se colocar no contexto bíblico, né, na missão de tudo aquilo que Deus
tá fazendo, né? Então, é muito importante essa parte, né? Então, a história bíblica, ela tem que ser incorporada no nosso ser, né? E a pergunta que a gente faz hoje, então, né? Onde nós estamos na história, né? Onde que a gente está hoje? Irmãos, acho que alguns de vocês já viram isso, né? Eu quero passar, né, bem rápido, né, sobre os Atos, né? Acho que foi na aula do Tiago, né? Ele já explicou bastante, né, sobre os Atos, né, da criação, queda e tudo mais. Mas a gente tem que voltar neles, né, para a gente ter um contexto. Então, eu quero passar bem rápido nisso, né, para a gente não perder muito tempo, né? Então, no início, né, nós fomos criados à imagem de Deus, né, e nós somos designados para povoar, administrar, governar e desenvolver toda a criação de Deus. Né, nós somos criados com esse propósito, ser mordomos de Deus, né? Mas aí, então, né, entra o quê? Entra o pecado, né, na história. E escolhemos ser o quê, irmãos? Autônomos, né, e não depender mais de Deus. E isso se torna uma catástrofe, né? E com isso a nossa relação com Deus, né, a nossa relação com nossa intimidade com Deus, né, com o próximo, né, que é a parte social, e o cultural, né, que é com o mundo, com a criação de Deus, ela é profundamente abalada, né? Mas Deus, né, o desejo dele sempre foi restaurar, né? A partir desse ponto, o desejo de Deus agora é restaurar todas as coisas, né? Irmãos, e depois disso, a gente lê Gênesis, né, e a gente vê que a humanidade é fadada ao fracasso, né, por conta do pecado, que habita em nós agora, né? Então, a gente começa a ler lá, Caim mata Abel. Depois, Caim funda uma cidade, né, chamada de Enoque. E a partir dali, o ser humano continua a fazer, né, o que Deus tinha pedido para a gente fazer, que é desenvolver o mundo, mas agora com a influência do pecado, né? E isso tem sérias consequências, né, na história, né? A gente consegue, né, se a gente relembrar de toda a parte de Gênesis, né, a gente vai ver que o ser humano ele começa a caminhar para um caminho totalmente fora da vontade de Deus, né? Gente, e então, né, falando aí um pouco da minha área técnica, né? Então Deus ele quer formatar o mundo, né? Então ele fala, não, eu vou fazer um backup aqui, né? Vou separar né, a minha criação, vou pegar a família de Noé e vou formatar o mundo. Então vem o dilúvio, né? E tudo acontece. Só que mesmo assim o pecado estava ali, né? Ele esteve sempre presente. E não é diferente, né? A gente vê as civilizações depois se desenvolvendo a partir da família de Noé e o pecado ainda continua, né? Então a gente vê que o pecado ele está imposto ali, né? E seguindo, então Deus ele, né, com a intenção de resgatar o seu povo, ele faz uma aliança, né, com quem? Com Abraão, né? E ele fala para Abraão, Abraão, né, eu farei seu nome grande e de você farei uma grande nação. Então, irmãos, a partir da aliança que ele faz com Abraão, né, o desejo de Deus é que Israel, né, fosse, então, ali, uma geração, um povo abençoado por Deus, né, e a partir desse povo que refletisse a luz de Deus, né, e a partir desse povo, Israel iria abençoar, Deus iria abençoar os outros povos da terra através da vida de Israel. Mas a gente vê também que Israel, né, falha, né, no Antigo Testamento, né, o povo, ele entra naquele, né, como é que a gente pode falar, naquele círculo, né, naquela questão de que o povo peca, aí Deus castiga, o povo se arrepende, volta a Deus, Deus restaura o seu povo, tem um tempo de paz, depois o povo peca, né, fica nesse ciclo, né, contínuo, durante bastante tempo. E até então, que Jesus, ele entra, né, na história, na plenitude dos tempos, né, nós entendemos, e é a partir da vinda de Jesus, né, que realmente
que realmente o povo de Deus começa a ser aquilo que Deus gostaria que fosse, né? Nós estamos exatamente aqui, né? Jesus, então, ele entra na história, ele traz um pouco da eternidade, né? É o que a gente chama de já e ainda não, né? Jesus, através da vida de Jesus, a gente consegue entender que o reino já chegou, né? A gente consegue ter algum resquício de como será a vida na eternidade. Aí quando Jesus, o ressurreto, né, ele se assente à direita de Deus e promete a vinda do Espírito, é a partir da vinda do Espírito Santo em nós, né, que aí a história da igreja começa, é que a gente realmente cumpre o propósito de Israel, né? É a partir daí que nós seremos um povo que representa, né, que a partir de nós, né, com o poder do Espírito Santo, realmente representa tudo aquilo que Deus gostaria que o seu povo tivesse sido. Irmãos, até aqui, tranquilo? Alguém quer fazer alguma consideração? Davi? Bom, acho que está bem legal essa tensão do já e do ainda não que você falou. Muito, muito bacana. Irmãos, então, agora, né, como cristãos, de que maneira podemos viver na atualidade, né? Sendo luz para as nações e continuando a missão de Israel, né? A missão do reino de Jesus é o capítulo, né, culminante da história de Israel, né, contada lá no Antigo Testamento. Né? Então, Jesus cumpre a missão de Israel de ser luz para o mundo, né? A história bíblica é a respeito do que Deus está fazendo no mundo, né? Agindo para a renovação de toda a criação que ele fez, né? Deus escolhe pessoas para se unirem a ele e participarem da sua obra. Jesus cumpre fielmente em sua missão, né, após a ressurreição, reúne uma comunidade, né, de seguidores, e lhes confiou a tarefa de confiar o que havia começado, de continuar, né, o que havia começado. Nós fazemos parte dessa comunidade e a tarefa de continuar a missão de Jesus, irmãos, é a nossa, né? Irmãos, a primeira obra do Espírito é formar a comunidade, né? O Cristo ressurreto aparece, né, aos discípulos, né, durante um período de 40 dias, né? E nesse período há muito diálogo, né, sobre o reino de Deus e a vinda do Espírito, né? Em Atos 1:6, os discípulos perguntam, né, se este era o tempo em que restaurarás o reino de Israel. E Jesus responde: não lhe compete saber o tempo ou as épocas em que o Pai estabeleceu por sua autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E em seguida, né, Jesus é exaltado à direita de Deus. Irmãos, e é muito importante a gente entender a importância, né, desse lugar, né, à direita de Deus, né? O reino de Jesus, ele não tem, assim, ele não tem limites, né? Ele não apenas, como é que eu diria, ele não apenas senta no trono do nosso coração, né? E ali ele reina, né? Jesus reina sobre toda a vida humana, sobre toda a história e sobre todas as nações. Esse é o lugar agora que Jesus ocupa, né? Tem uma confissão bonita, né, primitiva, né, que a gente lê lá em Filipenses, que ele fala assim, né, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Gente, esse é o lugar de mais alta autoridade e honra, né? E esse nome, Jesus, ele se torna a confissão central da igreja primitiva, né? Jesus é o Senhor, né? A palavra grega, né, é Kyrios, né? Kyrios. Jesus é o Senhor, e é um título que expressa a autoridade suprema, gente. E isso, na época, né, gerou um conflito
um conflito e um sofrimento muito grande quando colidiu, né, com as autoridades romanas, né? Naquela época, os cristãos tinham que falar que César, né, era o Senhor, e não, e para eles era Jesus, né? César comandava, né, ali Roma, mas ele estava também sobre a autoridade de Jesus, né? Ele estava embaixo de Jesus. E isso trouxe grande sofrimento, né? Mas a gente não vai falar disso agora, né? Irmãos, e cerca de 10 dias depois da ascensão de Jesus, né, na festa judaica do Pentecostes, né, então a promessa de Jesus ela é cumprida, né, e o Espírito Santo é derramado sobre os seus seguidores, né. A Bíblia diz que vem um vento, né, impetuoso, subitamente enche a casa, né, e a presença poderosa de Deus trazendo vida do reino, né. Irmãos, agora, então, nós temos a comunidade, né, que ela é formada a partir do Espírito Santo, né. E depois, os apóstolos, né, cheios do Espírito, né, Pedro, ele faz uma pregação, e essa pregação depois a gente vai ler um pouco mais para frente, né, depois eu vou voltar nessa pregação de Pedro. Mas o que acontece depois da pregação, né? As pessoas começam a falar, né, o que faremos, né? Que Pedro fala sobre a vinda, né, do Messias e que essas pessoas mataram ele, né? E Pedro responde, arrependam-se, cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus, né, para perdão de seus pecados. E naquele dia, a Bíblia fala que mais de 3.000 pessoas, né, foram adicionadas, né, àquela jovem igreja. E, gente, é um relato muito bonito, né, da igreja nesse período, né, a igreja de Atos, né, a igreja inicial, né. Eles tinham algumas características, né, bonitas de se ler, né, de se imaginar, né, eu fico imaginando muito isso, né. Eles eram dedicados, né, essa nova comunidade, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, né, à comunhão, ao partilhar do pão, à oração, né, a fim de que as pessoas pudessem mesmo experimentar, né, cada vez mais a vida do reino, né, então eles se dedicavam muito a isso, né, era o único jeito, a única forma que eles tinham de passar tudo aquilo que Cristo tinha deixado para eles, né. E o que acontece, gente, com essa igreja, né, a partir dessa comunhão, né, isso que gera o testemunho na vida deles, né, a vida de Cristo era manifestada, tanto na vida dos membros individuais, quanto na vida da comunidade como um todo, né. Assim, a igreja era conhecida pelos sinais convincentes do poder salvador divino, né, que ela tinha recebido de Cristo. Gente, e a gente lê lá que, conforme a igreja, né, fazia isso, Deus o quê? Acrescentava, né, as pessoas que iriam sendo salvas, né. A vida na comunidade cristã irradiava a luz do reino, né, e assim ela tirava as pessoas das trevas. Gente, é muito bonito, né, eu fico imaginando, é uma mudança, assim, muito orgânica, né, de dentro para fora, é visível isso, né, a começar pela vida de Pedro mesmo, né, a gente lê lá Pedro, né, tantas coisas que Pedro fez, negou Jesus e tudo mais, e ali a gente vê um novo Pedro, né, é o Espírito Santo que traz né, essa mudança, que traz essa renovação, e isso me lembra muito a minha conversão, né, na época em que o meu irmão estava investindo, né, tempo na minha vida, eu tinha uma birra, né, por parte da igreja, né, porque eu gostava muito do meu irmão, e quando ele começou a entrar na igreja, isso daí foi me afastando dele, então eu acabei meio que birrando. E quando o meu irmão começou a investir tempo na minha vida, e comecei a ir para a igreja, eu tinha aquele sentimento de que, nossa, eu vou ir para a igreja, vou virar um bitolado, vou parar de fazer as coisas, né, que eu gosto de fazer, vou parar de ouvir as músicas que eu gosto de ouvir. E eu lembro que aquilo, assim, me deixava, as minhas atitudes, né, aquilo levava eu a tomar atitudes que não era legal, né, eu falava não queria, não, essa religião não sei o quê.
Mas, assim, com o tempo, eu comecei a ir na igreja, né, por outros motivos, né, e quando realmente eu me converti, isso foi muito natural. Eu lembro até hoje que, assim, eu tinha prazer em fazer as coisas de Deus, né, eu realmente deixei de ouvir músicas que desagradavam a Deus, né, e outras não desagradavam, então, né, eu não essa separação. Mas realmente as coisas que não agradavam a Deus eu deixei de fazer. E aí a gente lembra, né, quão bobo eu era, né, de ficar pensando nessas coisas, né, porque é uma mudança muito natural da gente, né, tem que ser algo orgânico, e a gente vê isso, né, por parte dos apóstolos, né, na vida do Espírito Santo. É uma mudança radical, né. E, irmãos, tem outros relatos, né, apesar da Bíblia, né, ser o ponto central de referência, né, há outros documentos históricos, né, que registram a vinda de Cristo da igreja primitiva, né? E um deles é a epístola de Matetes, a Diagneto. É uma exortação escrita por um cristão anônimo, né? Não é falado o nome, é por volta do ano de 120, e ele responde à indagação, né, de um pagão culto que buscava conhecer melhor a nova religião, né, que estava revolucionando, né, os valores da época, né? Particularmente, né, e fraternal e da forma que essa comunidade era solidária, gerava uma certa inveja, né, por parte dessas pessoas cultas, eles não conseguiam entender. E é muito legal, eu recomendo vocês também, depois se alguém quiser, é só pesquisar aí, tem bastante comentário sobre essa epístola. Gente, então, dando, né, como que a gente, qual é a nossa missão, né, qual é a missão da igreja hoje, né? É dar um testemunho fiel, né? É continuar a missão da igreja primitiva. Né? Esse é o nosso papel, né, de hoje, né? Nós somos chamados para continuar a missão da igreja. Mas será que de fato sabemos o que é a missão da igreja, irmãos? Uma vez, né, que estamos rodeados de definições a respeito da missão, a pergunta, né, que nós precisamos responder nesse tempo é: como igreja, será que tenho feito a missão que Deus me chamou para fazer? É um negócio para a gente pensar, né? O Novo Testamento nos dá o próprio exemplo, né, de que Jesus oferece de missão do reino quanto dá à igreja primitiva, né, ao seguir Jesus, testemunhando tudo que ele foi, disse e fez, né? Embora o próprio Jesus, né, se concentre em reunir ovelhas perdidas de Israel, ele envia sua igreja a expandir essa missão entre todas as nações. Os discípulos precisam tornar conhecidas as boas novas do reino, né, irmãos? E a todos os lugares, né? Entre todos os povos. Pensando na continuidade da missão da igreja primitiva, os discípulos precisam tornar conhecido, né, a boa nova agora, né? A todos os lugares. Mas como que a gente faz isso? Como que daremos continuidade à missão da igreja? Gente, a gente lê lá, né, que que a gente consegue entender ali do relato de Atos, né? Que muito mais do que projetos, muito mais do que qualquer coisa que a gente possa fazer, nós precisamos entender que a vida cristã, a maneira de como somos chamados para viver, vai dizer muito mais do que a eternidade com Jesus, do que qualquer coisa que a gente possa fazer. Não é verdade? Tudo bem, os apóstolos, eles faziam milagres, eles pregavam, mas o que enchia os olhos das pessoas era a forma como a comunidade vivia. Entende? Fica claro isso, né? Quando nós lemos lá em Atos, né, 2, 1, 11, né, isso que eu falei que eu queria voltar no texto, né, nós vemos algum ponto interessante da missão da igreja primitiva, né? E fala assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como um poderoso vendaval, encheu a casa, estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou língua de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, né, outros dialetos, né, conforme o Espírito os habilitava.
Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram um som de vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia o seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: como isso é possível? Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígida, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, crenteces e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua. Como nossa própria língua, sobre coisas maravilhosas de que Deus fez. Gente, é lindo isso, né? Fala a verdade. É algo que você vê realmente a ação de Deus ali, né? A ação do Espírito Santo ali. A vinda do Espírito demonstra para todos nós a primeira impressão do que é a vinda do reino. Gente, esse dia de Pentecostes, né, ele tem um porquê na história, né? Deus não faz isso aleatoriamente, né? Era uma festa, né, judeu, e era onde eles celebravam, né, o pacto ali de Israel, né, e a inclusão das novas nações com Deus. Então tinha gente de todos os lugares, né? Se a gente pega ali, eu acho que os apóstolos, eles falam em mais de 12, 15 línguas diferentes. E aqueles homens estavam ali, e o Espírito Santo encheu de tal maneira que passaram a falar em outras línguas, né, que traziam entendimento para todos os que estavam ali. É nisso que a gente vê o agir de Deus, né, na igreja primitiva. É a partir desse ponto da vinda do Espírito Santo, né, que capacita, né, a gente a fazer a obra de Deus, né. A igreja é chamada para tornar conhecida a mensagem de Jesus, a expandir a boa notícia para todos os povos, irmãos. Gente, nós somos encontrados por Deus, salvo por Ele, recebemos o Espírito Santo em nossas vidas e somos capacitados para a sua obra. É isso que a gente vê, a capacitação do Espírito para a obra de Deus, né? Mas como daremos continuidade à missão da igreja primitiva? As comunidades da igreja primitiva em Jerusalém e Antioquia estabeleceram um padrão saudável de testemunho no reino de Deus, né? A gente consegue ver isso nitidamente, né? O que eles faziam, irmãos? Se dedicavam às escrituras, à oração, à comunhão e à ceia do Senhor para edificarem a sua nova vida em Cristo, né? Então, com a ação do Espírito em nós, novas criaturas nós somos, e a partir daí, tudo em nós é novo, né? E nós vemos um grande exemplo aqui na vida primitiva da igreja, né? Eles tinham isso em comum, né? Todas as igrejas daquela época, eles se dedicavam às escrituras, né? A oração, é isso que a gente vê lá na igreja de Atos também. A comunhão, a ceia do Senhor para edificarem a sua nova vida em Cristo. Eles sempre estavam ali, né, perto de Cristo, né? A maneira que temos de dar continuidade à missão se inicia com a nova vida que teremos, irmãos. A vida que levamos a partir do nosso entendimento da salvação. É algo muito importante descrito aqui, a igreja dedicava-se às escrituras, né? O quanto nós temos dedicado às escrituras, o quanto nós temos buscado a nossa origem, né, na história de Deus. São tempos difíceis, irmãos, né? Tempos de pandemia, tempos em que a nossa fé pode ser abalada, né, por perdas, por situações que nós não estamos acostumados, né? Mas se realmente, irmãos, nós estivermos, né, enraizados e sabemos a nossa missão, nosso propósito, isso se torna mais fácil para a gente, né? Nós precisamos entender que a nova vida em Cristo é essencial. Primeiro para nós e, consequentemente, para todos que estão à nossa volta. Gente, é através da nossa vida que a missão da igreja continua, né? Nós precisamos entender que a necessidade
de nos dedicarmos às escrituras, à oração, à comunhão, ela tem que ser diária. Né? E como tem sido a nossa vida diária? No que nós, nessa pandemia, né? Aonde nós estamos buscando? O que nós estamos tentando fazer? A nossa vida devocional, os nossos relacionamentos sobre a ótica do Evangelho serão pontos primordiais da evidência da vida de Jesus em nós, como anúncio da mensagem para todos, né? Portanto, se nós achamos cristãos, a maneira pelo qual nós relacionamos com as pessoas precisam dizer quem é Cristo em nossas vidas, né? Irmãos, a gente tem que parar de ter aquela visão secular, né, de que Deus, ele é uma parte da minha vida, né, ele é a minha religião, ali onde eu abro aquela caixinha de domingo, ou em alguns outros dias da semana, e a gente começar a entender que a salvação, ela é para toda a criação, e a partir disso, eu trabalho, eu vivo, eu me relaciono, porque Deus me salvou, né? Todas as áreas da minha vida, ela tem que refletir a salvação de Deus. Ela tem que refletir essa nova pessoa que eu sou agora em Jesus. Né? Às vezes, a gente não precisa evangelizar, que a gente, né, não tem oportunidade, mas é através da nossa vida que as pessoas vão ver Cristo em nós. E como está o nosso testemunho, né? A maioria das vezes, muitas coisas que as pessoas vão ver da gente é a nossa vida. A Bíblia seria a nossa vida. E o que elas estão vendo? Né? Como eu tenho pregado Cristo através da minha vida? Né? Em casa, com meus familiares, no meu trabalho, na escola, na faculdade, né? Seja onde estivermos, como nós temos refletido isso? Como a missão de Deus, ela entra na história a partir de mim? Irmão, vocês estão entendendo até aqui? Está um pouco claro, confuso? Davi, quer acrescentar alguma coisa? Não, tá claro, tá muito bom. Gente, a forma da gente viver e de se relacionar é que vai atrair as pessoas para o reino, né? Isso fica muito claro quando a gente vê a igreja. E eu pergunto, né, como nos dias de hoje a gente pode refletir Cristo, né? Nós temos vivido o evangelho na prática? Como está o nosso relacionamento no nosso lar? Como está o nosso relacionamento no nosso trabalho? Como está o nosso relacionamento com Deus? Irmãos, e a partir dessa perspectiva, eu pergunto para você, nós temos sido mordomos de Deus? Você que é empresário, você tem sido um empresário mordomo? Você que é um pintor, você é um pintor mordomo? Você que é um técnico, você é um técnico mordomo? Você faz as coisas para Deus porque você entende que Deus te colocou ali e a sua vida ganha um propósito novo? Ou você mede, né, o seu sucesso, ou você mede o seu êxito pelo seu status? Né? Como a gente tem medido o êxito da nossa vida? É da visão cristã ou é da visão mundana que a gente tem hoje? Irmãos, para mim, que trabalho na área técnica, né, é um pouco complicado. Eu me frustro muitas vezes com isso. É um ramo assim em que em que o seu conhecimento técnico, né, ele se torna, como é que eu diria, algo que te deixa mais à vista, né, no caso, né, a partir do nosso conhecimento técnico, meu conhecimento técnico, que eu faço uma progressão na minha carreira. E no meu ambiente de trabalho é um negócio muito complicado, porque as pessoas querem se parecer a toda hora para poder ficar em evidência. E confesso que muitas vezes eu pedi ajuda de Deus para algo que eu não conseguia fazer, Deus me abençoou, eu fui reconhecido e aquilo inflamou meu ego, né? Muitas e muitas vezes. E depois eu pedi perdão a Deus. Mas é algo, né, que o pecado ainda assim está no mundo, a gente sofre a influência dele, mas é fato de que a gente tem que reconhecer
de que no nosso trabalho a gente tem que refletir a glória de Deus, e a glória tem que ser toda dele, irmãos, só dele. Né? Hoje, assim, eu pergunto ainda muito para Deus, né, se ali é o meu lugar certo, porque é difícil eu me relacionar, não tem uma área grande, muitas pessoas que eu me relaciono. Então, a forma de eu demonstrar Deus é através da atenção que eu dou para as pessoas, né? Então, quando tem algum chamado, eu ligo, eu sou uma das únicas pessoas que liga, né, pergunta realmente se a pessoa está com problema, qual é o problema, peço para demonstrar, dou um cuidado, e, assim, é a forma que eu vou levando, né, que eu entendo que Deus, que eu consigo, né, glorificar a Deus, né, que Deus me usa ali naquele lugar. Mas não é fácil, né, irmãos, não é algo assim, que a gente consiga, né, mostrar a Deus a toda hora, né. Irmãos, queria que vocês participassem, falassem alguma coisa, se vocês entenderam qual é o nosso chamado, né, a importância, né, do nosso relacionamento, né, o nosso testemunho, ele tem que encarnar o poder renovador de Deus, né, na política, na cidadania, na economia, nos nossos negócios, no âmbito educacional, em tudo, gente, na arte, no lazer, em tudo, né, tudo foi criado por Deus e a gente tem que entender que nós estamos aqui para desenvolver isso, mas com a perspectiva do reino, né? Que agora nós somos salvos por ele. Então isso tem que ser primordial na nossa vida. Né? Vou fazer um comentário, Renato, se você me permitir, adicionar. Claro. A gente vive num mundo muito complexo, né? Um mundo que existem todas essas áreas, todos esses campos, que a gente pode falar, essas esferas, né, da sociedade e tudo mais, como, por exemplo, a ciência, a arte que você citou, o mercado de trabalho, o Estado, né, a nossa relação com o Estado, às vezes é meio disfuncional, né, a gente não sabe muito bem como entender, como se relacionar com o Estado, e são coisas muito complexas que talvez a gente não encontre tão... recursos na Bíblia, né, tão diretos, tão direto mesmo. A Bíblia vai trazer princípios mais indiretos para ajudar a gente a se relacionar com tudo isso. Mas, graças a Deus, né, pelos teólogos, graças a Deus por todas aquelas pessoas que, os crentes, né, piedosos, que pensam a maneira como o cristão dá o seu testemunho e continua a missão de Deus no mundo, nesse mundo complexo, com as questões desse mundo. Porque as questões, talvez, do mundo de Calvino e de Lutero eram um pouco diferentes das questões que a gente tem hoje. Então, a gente precisa desse trabalho continuado. E a igreja faz isso. A boa teologia ela é produzida na igreja, para a igreja. Então, a gente precisa olhar também para os recursos que a gente tem dentro da igreja, em adição, né, às escrituras, e utilizá-los bem para entender a nossa relação com o mundo complexo que vivemos e para também dar as respostas para as indagações do nosso tempo, que são únicas, né? São específicas. Exato. Contando um breve testemunho também, no ano passado eu fiz um curso pela ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, né? Que chamava Fundamentos da Vida Intelectual. Então era um curso que ia discutir ali algumas coisas sobre como você organiza a sua vida intelectual, sabe? E foi muito legal para mim conhecer um monte de autor, ter um monte de insight. Estou até agora ainda tentando digerir os livros e tudo que os caras passaram lá. Não dei conta de fazer todas as leituras complementares que eles passaram. Mas, assim, gente, tem muito recurso. Essa é a mensagem, sabe? Tem muito recurso para a gente continuar crescendo e aprendendo na nossa fé em relação... A nossa fé é relacionada, né, com as coisas ao nosso redor, sabe? Então, acho que a gente pode, aqui como igreja, né, contribuir uns com os outros dessa maneira, sabe? Também. E tudo isso que você falou, Renato, muito legal essa reflexão, né? Poxa, olhar todo dia como é que a mudança de ser agora, né, um cristão, se reflete em tudo que eu faço. Como é que essa transformação interna do Espírito Santo no meu coração expressa
no mundo. Isso é E assim, né, Jesus, ele não deixou uma fórmula, né? exato. Faça isso. Não, a gente, né, com o passar do tempo, muita coisa evolui, e a nossa imaginação e a criatividade conta muito, é exatamente isso que você falou, né? Não tem uma fórmula, é isso que nós temos que seguir, né? Usar a nossa criatividade. É legal porque o livro, ele fala, né, sobre, ele coloca um exemplo, né? Ele fala assim, irmãos, vamos supor que você é um cara que gosta muito de Shakespeare, né? E encontra lá uma peça de Shakespeare com 6 atos, né? Mas então você sabe do primeiro ato, do segundo, do terceiro, do quarto. O quinto ato você tem só o início, mas você não sabe o final. E você tem o sexto ato, que você sabe o final. E como vocês gostam muito de Shakespeare, vocês têm que, né, completar o quinto ato, né, como é que ele fala assim, com muita criatividade, né? Então é exatamente isso, né? Nós agora que entendemos a nossa história, sabemos, né, do porquê estamos aqui, da nossa missão, nós temos que usar a nossa criatividade, né, para mostrar a Deus, né, nesse novo mundo em que nós vivemos, né? É exatamente isso que você falou. Acho que a Franceli levantou a mão ali. Era para falar alguma coisa, Franceli? Não. Vocês estão me ouvindo? Eu não sei se Então, dá para ouvir. Tá sim. Tá, bom dia. Desculpa só o atraso de entrar na sala, e quero agradecer a Ivone, eu trabalho no Hospital da Unicamp, sou amiga da Ivone, que divulgou o link no grupo e, sim, muito gratificante. Eu conheço a comunidade Viver, né, do Cosmo, do grupo de mulheres, que eu não vejo a hora de voltar, né, que se um dia Deus permitir, porque é muito bom encontrar as mulheres e aprender sobre o ensinamento de Jesus. Eu sou espírita, mas antes de ser espírita, eu sou cristã. E é muito emocionante ouvir falar de Jesus, né? Somente nos dias atuais. Eu vou pegar a frase que o Renato falou: Jesus é o Senhor e reina sobre todas as nações. Então, independente, né? Então, assim, independente do que a gente segue, o modelo é Jesus Cristo, né? E eu fiquei pensando aqui durante a fala dele que nós somos os discípulos de hoje, né? E nós temos o papel de divulgar os ensinamentos de Jesus, né? O ano passado, eu fiquei bem perdida assim no hospital, porque quando começou a pandemia, eu fui mandada para o pronto-socorro. Falei, Jesus, né? E assim, início, ninguém sabia nem como seria, e fiquei uns 3 meses lá. Depois voltei para o setor e fiquei meio bem perdida, né? Falei, Jesus, porque toda hora uma reclamação, vários fatos acontecendo. Aí eu falei, eu preciso mudar. Esse ano, recomeçando, eu falei, primeira coisa que eu vou fazer, não vou ouvir reclamações. Quando vier uma reclamação, eu vou ter uma atitude, como Jesus faria no meu lugar. Então, eu coloquei na porta, na parte de dentro, alguns atos meus, né? Assim, não reclamar, saber o que eu tenho que fazer, né? E hoje eu entendo, assim, nos ensinamentos de Jesus, da Boa Nova, que eu tenho que permanecer em silêncio, porque eu fiquei muito tempo na política, então eu tenho que retomar o meu grande desafio, aprender o que é fé, e se envolver Jesus. Eu sou muito racional, né? Então eu tenho que aprender a trabalhar razão e emoção. E para mim, os ensinamentos das comunidades primitivas é o que eu preciso retomar, né? Assim, mesmo nas divergências, no conflito daquela época, os cristãos eles permaneciam firmes. E hoje nós temos, e eu sinto que também tenho esse papel, e mesmo nessa pandemia, achando, muitas pessoas acham que Deus é o culpado e sabe que não, que são aprendizados, né? E a gente retomar esse carinho que Jesus tem com a gente, né? O carinho de permanecermos unidos, independente das circunstâncias, né? E um dos meios que a gente pode fazer isso é nas Escrituras, né? E saber exato. que Jesus está sempre conosco. Muito obrigada. Eu fui sempre bem acolhida pela comunidade do Cosmo, né? Independente de qualquer coisa, e eu agradeço a todos. E obrigada pela aula, gente, o ensinamento. Depois, se você puder passar o título do livro, que eu cheguei atrasada. Muito Faço sim. obrigada. Obrigado, Francélio. O livro é O Drama das Escrituras, né? Do Michael Gorin, né? É muito bom, fantástico. O livro é excelente.
E uma das Obrigada. coisas assim que a gente, uma das coisas assim que a gente tem que frisar, irmãos, é sermos mordomos de Deus, né? Estar à disposição daquilo que Deus está fazendo no mundo, né? Irmãos, uma coisa é certa, né? Deus vai fazer a obra dele, né, independente de nós, né? Nós não somos insubstituíveis, né? Deus, com certeza, irmãos, vai fazer a obra dele. E para a gente é um privilégio, né? Fazer parte disso. Então, que a gente seja mordomos dele, né? Nessa missão. Amém? Amém. Muito bem. Pessoal, se mais alguém tiver alguma pergunta, a gente tem ainda uns 2, 3 minutinhos, antes da gente fazer os avisos finais aí, a oração de encerramento.